Pessoal, boa tarde. Bom, como eu vou fechar, eu vou começar já agradecendo. Então, hoje eu estou realizando um desejo de muitos anos, que era falar num TEDx, e nunca imaginei que na companhia do Joito e de gente tão legal. Então, parabéns à curadoria. E, curiosamente, eles me pediram para falar sobre comunidades de inovação. É até um pouco paradoxal, porque a maior parte da minha carreira eu fiz na organização menos inovadora que você pode imaginar, que são os governos. Quando estava no momento de escolha, né, de qual direção eu queria tomar da minha vida, eu me deparei desenhando uma carreira que aparentemente apontava para uma estabilidade, um certo conforto, né, que você encontra em organizações mais tradicionais. E eu tive duas formações bem tradicionais. Então, eu sou formado em Direito, eu sou formado em Administração Pública, e depois eu fiz Economia na mesma alma mater do Raj. Então, eu sou formado em Economia pela London School of Economics. E, curiosamente, eu fui, ao longo do tempo, desconstruindo toda essa visão que eu tinha. Eu percebi que, do Direito, eu gostava mais da ideia de justiça do que de direito. Eu percebi que, na administração pública, eu gostava mais da ideia do público do que da administração. E da economia, eu percebi que eu gostava mais da inovação do que da economia. Então, isso acabou guiando boa parte do que eu fui fazer da minha vida. Mas, ao longo desse processo, eu fui percebendo coisas que são justamente as raízes do meu propósito. E o meu propósito está muito alinhado a servir ao público. Por isso, durante toda a minha carreira como servidor público, eu fui todos os dias, durante os 10 anos que eu servi como servidor público, trabalhar muito movido pela vontade de resolver problemas complexos, problemas públicos que, de alguma forma, não são apenas do governo, mas são problemas que afetam a sociedade como um todo, e que, assim sendo, deveriam ser também resolvidos pela sociedade como um todo. O problema é que a gente vive numa determinada visão em que o governo ele é onipotente, onisciente e onipresente. E, para mim, foi um processo muito longo para desconstruir essa visão e entender que, na verdade, o campo de jogo mudou. E o campo de jogo mudou justamente porque a gente mudou a forma como acessa conhecimento. E talvez a única forma da gente conseguir resolver problemas públicos complexos é se a gente se dedicar a criar o maior bem público, que é o conhecimento. E esse conhecimento, de uma maneira também curiosa, ele veio mudando de mãos ao longo do tempo. A gente podia pensar que antes o conhecimento estava totalmente concentrado em organizações e atrás das paredes dessas organizações, como as universidades. Mas existe conhecimento sendo produzido a todo momento, em todo lugar, há muito tempo. Se a gente pensar nas comunidades tradicionais, esses caras sabem como ninguém resolver questões muito complexas de medicina, questões muito complexas de governança social, e eles estão fazendo isso há muito tempo. Mas, com a internet, boa parte disso mudou. E aí as comunidades, que antes eram apenas físicas, elas voltaram para um outro ambiente, que é o ambiente digital. E aí a gente começou a ter comunidades que estão dedicadas a resolver os problemas mais complexos e problemas públicos complexos que a gente enfrenta hoje. Comunidades que estão ajudando a resolver, por exemplo, o problema da mobilidade urbana. Curiosamente, em São Paulo, essa comunidade é uma das maiores do mundo, já que São Paulo é a primeira cidade do mundo usuário de Waze. Não é surpresa para ninguém. Ou comunidades de desenvolvedores, que são aqueles caras que estão entregando soluções de software, soluções de aplicações para mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Ou geeks em geral, caras que estão, de alguma forma, criando coisas físicas, hardwares abertos, estão criando novas formas de autenticação e verificação e criação de confiança, como é o caso de blockchain. Mas existem também aqueles, que é a espécie que eu mais gosto, que são os empreendedores. Essa é uma espécie muito particular. E depois de uma trajetória de 10 anos no governo, hoje eu me vejo no desafio que é justamente de trabalhar com essa espécie, de construir uma comunidade de empreendedores. O mais engraçado é a gente pensar
que do mesmo jeito que o conhecimento ele se horizontalizou e democratizou, ele também se espalhou. Então a distribuição disso ao redor do mundo, ela é total. A gente pode encontrar comunidades de empreendedores nos lugares mais esperados, como o Vale do Silício, ou a gente pode encontrar comunidades de empreendedores nos lugares mais inóspitos ou menos esperados, como a própria faixa de Gaza. A coisa mais legal disso tudo é que, apesar da distribuição, essa espécie é única. E eles se coordenam, eles se comunicam e eles se entendem. E hoje eu tenho o privilégio de liderar uma iniciativa do Google que existe em 6 países no mundo. Então, o Campus São Paulo é um espaço para empreendedores se conectarem, aprenderem e construírem as empresas que a gente acredita que vão mudar o mundo. E é interessante a gente falar de um espaço físico em meio a toda essa virtualização que eu mencionei, mas é importante e é fundamental que esses empreendedores eles tenham uma sala de estar para conversar. Por quê? Porque a partir desse lugar é possível você acessar conhecimento de uma forma que você jamais teve a possibilidade de fazer em outros contextos. Hoje, e aí eu tenho o privilégio de trabalhar muito próximo desses caras, eu não tenho dúvida que eu aprendo semanalmente muito mais do que eu aprendi em todas as minhas formações, seja na universidade, seja no trabalho, seja na vida. E o interessante é que mentes like-minded, elas se encontram, se conectam e adensam esse ecossistema. Então, existe um efeito quase de atração natural que faz com que pessoas que tenham essa mesma vontade se encontrem e dividam a construção dessa jornada. Mas o mais legal é justamente que, nesse campo de conhecimento, a diversidade é um aspecto extremamente poderoso. E quando a gente pensa no Brasil, diversidade tem muitas conotações. Diversidade pode ser geográfica, pode ser racial, mas principalmente de ideias. E é isso que faz com que a gente avance na inovação. E é isso que faz com que a gente tenha esse tipo de característica em todas essas comunidades. A gente está falando de um alinhamento de propósito. Propósito acho que é uma palavra que foi falada praticamente em todas as apresentações desse bloco. E o legal do propósito é que esse alinhamento não é necessariamente a gente enxergar a mesma coisa, mas é a gente enxergar a mesma direção. Então, mais do que a gente descrever um mapa, como disse o Joito, a gente está buscando uma bússola. Um lugar em que a gente vai olhar e a gente vai percorrer o caminho juntos, buscando entender quais as criações surgem a partir daí. O segundo é confiança. Ninguém faz nada sem confiança. E, curiosamente, a gente vive no Brasil que, na última pesquisa da América Latina sobre confiança entre os países e as pessoas desses países, a gente figura no último lugar. Ou seja, a gente não confia na gente mesmo, a gente não confia nas organizações, mas confiança é combustível fundamental para as inovações. O terceiro é transparência. E acho que transparência nunca foi tão necessário. Transparência entre cidadãos, transparência entre membros de uma mesma comunidade, transparência nas relações. E isso tudo, por fim, cria o quarto pilar, que talvez seja o mais importante, que é a sensação ou o sentimento de pertencimento a alguma coisa maior. A possibilidade de você fazer parte de algo que vai ser definidor para aquele grupo e para aquela geração. As criações que vão impactar o mundo amanhã, elas estão sendo feitas hoje por essas pessoas. E o curioso é que a gente consegue identificar claramente alguns valores. E esses, para mim, a liga é aquilo que vai manter tudo isso acontecendo e crescendo ao longo do tempo. Então, é interessante a gente pensar que, para uma pessoa como eu, que trabalhou mais de 10 anos todos os dias engravatado, é possível ser sério sem usar terno. É verdade. É possível fazer dinheiro sem fazer o mal. Se a gente focar nos usuários e nos problemas que a gente está querendo solucionar, o resto todo vem.
a solução aparece. E, principalmente, rápido é muito melhor do que devagar, porque o tempo urge para a gente solucionar aqueles problemas públicos que estão afligindo a vida hoje e que vão ser ainda mais importantes de serem solucionados para o futuro. Mas eu detesto quando eu tenho a sensação de que eu estou pregando para os convertidos. E é muito sedutor a gente cair nesse buraco de estar falando sempre para as mesmas pessoas. Porque eu particularmente acredito que a grande mudança que essas comunidades podem fazer é justamente o espalhamento disso, para que a gente não tenha mais pequenas comunidades de inovação, mas que a gente tenha uma sociedade voltada à inovação. E aí sim, eu tenho certeza que a gente vai ter um empoderamento que vai juntar empreendedores, governo, inovadores, para criar as soluções que vão mudar o mundo no futuro. Então esse é o convite que eu faço para vocês. Sejam agentes que vão espalhar a ideia de uma sociedade de inovação. Obrigado, pessoal.